Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou André Lisboa. Hoje eu me apresento aqui na internet como aluno de psicologia, já concluindo a minha graduação. E aqui é uma oportunidade de testar os meus conhecimentos, de refletir um pouco mais, de tornar as páginas frias dos livros em algo mais concreto para mim, aos meus amigos e para aqueles que puderem assimilar algo bom para si. Eu queria falar algo que, assim, rotineiramente a internet tem muitos especialistas, muitas pessoas boas, e como é um assunto de domínio público, todo mundo fala um pouco, todo mundo sabe um pouco, acha que sabe um pouco, mas eu queria falar sobre ansiedade pelo meu prisma, de maneira muito especial agora, esses semestres finais, né? Eu estou no oitavo, vem o nono, e o décimo eu estou para concluir apenas mais um estágio. Então já tenho tido algumas experiências com alguns pacientes muito interessantes sobre a ansiedade. Eu até costumo brincar, já entrando no tema com vocês, que costumo brincar com os pacientes, com os meus filhos, com os amigos, quando eles me falam sobre ansiedade, eu digo, olha, calma, não se sinta privilegiado. Porque a ansiedade hoje, dentro do sistema, dentro do modelo de vida que nós vivemos hoje, com todas as qualidades, com todas as realidades que nós temos ao nosso dispor, a ansiedade hoje faz parte da nossa rotina. A gente vê crianças, mas é crianças mesmo na tenra idade, nós temos adolescentes, nós temos jovens, nós temos idosos muito ansiosos. Então, esse relógio da vida, essa questão geracional, hoje ela vem para todo mundo. A ansiedade hoje ela faz parte do modelo de existência humana. Mas sobre o meu prisma, eu hoje, como aluno de psicologia na clínica, a gente ensina muitas técnicas, principalmente de respiração, de relaxamento, para os pacientes tentarem vencer um pouco ou até mesmo substituir esse pensamento ansioso para que o equilíbrio retome. Gosto muito de usar uma metáfora que eu aprendi em um livro, até sobre outro tema, mas que eu trouxe e adaptei para o tema da ansiedade. Gosto muito da metáfora da ambulância. Eu gosto sempre de falar para os meus amigos e para os pacientes que a ansiedade é como o som da sirene. Você está ali na sacada da sua casa ou na sacada do prédio. De longe você começa a ouvir a sirene. Ela começa bem devagar, né? Aí ela vai se aproximando da sua rua, o barulho vai aumentando, né? Vai passando em frente a você aquele barulho quase que ensurdecedor para abrir o caminho, né? Só que aí daqui a pouco começa a acontecer o inverso. O barulho vai diminuindo assim que a ambulância vai se distanciando, o barulho vai sumindo. A ansiedade me lembra muito isso, porque a ansiedade nunca vem para permanecer. Ela sempre é ou uma passagem, ou um momento da sua vida. Ela não tende a permanecer como algo seu, mas ela flui a partir de um sintoma que a gente vai descobrindo no diálogo, na clínica, e até mesmo você fazendo a sua autoanálise, se você tem essa capacidade de reflexão, com o tempo você mesmo vai descobrindo, olha, toda vez que isso acontece, eu começo a sentir isso e termino desse jeito. Muitas vezes termina em crises, né? A ansiedade, ela não só ela tem esses momentos, esses picos iniciais, como geralmente ela pode terminar em uma crise. E o que é essa crise, André? É quando você perde o controle sobre o seu corpo, né? E aí outros sintomas, sudorese, taquicardia, vem, toma posse de você, e geralmente é uma sensação muito ruim. No meu caso, já que é pelo meu prisma, que eu prometi para vocês, a ansiedade ela veio de uma forma muito, muito diferente. Ela veio atacar apenas o meu sono. E foi algo interessante, porque
neste momento da minha vida, onde eu passo por esse estudo de psicologia, eu costumo refletir que, de alguma forma, isso que está acontecendo comigo também faz parte desse momento, né? Ansiedade pelo término, e aí, a partir daí, terminou, e agora? Né? E ela me faz refletir muitas coisas, até a ansiedade agora, e às vezes passar algumas madrugadas em claro, me fez pensar, me fez refletir algo que para mim tem sido muito interessante. Ontem mesmo, ontem para vocês é difícil explicar, né? Porque a gente não sabe quando é que você vai ver esse vídeo, mas foi um domingo aqui para mim e eu me dei a oportunidade de fazer algo que é muito, para mim, eu quase não faço, é raro. Eu fui à praia no finalzinho da tarde, levei um livro e sentei na areia e comecei a ler aquele livro. Tentar ler o livro, né? Eu já estava sentindo já que a ansiedade estava me dominando, então fui fazer essa experiência de olhar o mar e olhar o ambiente ali na praia e tentar refletir alguma coisa e exatamente aí nessa palavra refletir. Eu comecei entre uma página do livro e outra, eu comecei a olhar o ambiente e cheguei a uma conclusão interessante. Como eu muitas vezes dou estafa. Estafa é cansaço. Como eu tenho essa mania, sabe? De pensar tudo, refletir tudo. Às vezes eu olhava para o grãozinho areia da praia, via ali um caranguejinho tirando areia, aumentando o buraco. E naquele simples movimento do caranguejinho eu refletia sobre a vida, sobre o desafio que é naquela imensidão, aquele caranguejinho tão minúsculo, e como eu também sou um grãozinho de areia. Mas de repente me deu aquele estalo assim na mente, aquele insight, a gente chama de insight, né? Na mente, eu disse, meu Deus, até o mínimo caranguejinho eu estou aqui refletindo, e eu cheguei a uma conclusão de que eu preciso, nessa reflexão, nessa respiração, nesse relaxamento, aprender a desacelerar a minha mente. Eu comecei a pensar em como eu penso, entende? Nossa, desde a hora que eu acordo, eu estou tomando banho, eu tô assim, refletindo. Alguém me liga, eu quero falar com você depois, eu já começo a. Eu controlo muito na minha ansiedade, no sentido de que a pessoa, eu não sou tão curioso. O que foi, diga logo, não é assim. Mas a minha cabeça fica já tentando progredir, tentando fazer alguma coisa de concreto. Aí às vezes eu estou lendo, mas a mente tá assimilando a leitura e tem outras coisas, talvez seja o que o Augusto Cury chama de síndrome do pensamento acelerado. Eu tenho isso, sabe? E eu pensei, cara, minha cabeça é uma máquina que não para o tempo todo de reflexão. Aí eu tive uma experiência interessante ao sair da praia. Eu passei por um grupo de jovens, estavam ali 6 ou 7, com uma caixinha de som na beira da praia, ouvindo uma música alta, 3 dançando até embaixo, outros 2 fumando lá o cigarrinho deles, outra rindo assim quase que de forma compulsiva. E ali eu tive uma santa inveja, sabe? Principalmente daquela que estava rindo e tinha outra só contemplando o mar. Então cada um estava a sua vibe, um dançando, um fumando, 2 fumando, outros dançando, um olhando para o mar. Assim, me parecia que ela estava sentindo uma sensação de vazio tão gostosa. Eu disse, caraca, eu acho que é isso. É isso não no sentido de fazer do mesmo jeito, da mesma forma, porque para cada um funciona de forma diferente. Mas eu disse, cara, como eu esfolo a minha mente, como eu preciso aprender, sabe? A esvaziar mais a minha mente. E de alguma forma aquilo já me impactou positivamente, sabe? Eu sentei na moto e já ia me direcionar direto para minha casa. Eu disse, por que não fazer um passeio maior? Aí coloquei ela ali na primeira marcha da moto, na segunda, fui bem devagarzinho ali. Para quem conhece a minha cidade, Aracaju, sabe que nós temos uma das orlas, se não a mais linda de todo o Brasil. Tem uma orla, tem uma movimentação muito bonita de pessoas, de gente bonita, de criança, idosos, animais, né? Temos também uma parte da orla que tem muitas árvores.
e ali naquele finalzinho de tarde, uma lua linda sobre espelhando o mar, e ali eu parei a moto em algum momento e peguei o celular e comecei a escrever um poema. Às vezes eu tenho essas loucuras, sabe? Essas loucuras. Aí eu comecei a escrever um pequeno poema para a lua, e aquilo me fez muito bem. Fiz um grande passeio ali sobre toda a orla, andando super devagar, o mínimo que a moto poderia fazer, eu fiz. Cheguei em casa, simplesmente liguei a TV lá nos documentários que eu gosto de assistir, e tentei focar apenas no documentário, sabe? Na hora de dormir, eu me percebi um pouco mais calmo, ainda precisei tomar um remédio, porque não consegui pegar no sono aí. Mas de qualquer forma, aquilo já foi um ponto positivo, e eu irei ir testando, sabe? Outra coisa que eu aprendi que a ansiedade e vencer, nem sempre a gente aprende a vencer a ansiedade, mas a gente muitas vezes tem que aprender a conviver com ela, e não é uma receita de bolo. O que dá certo para mim talvez não seja o que dá certo para você. E também me veio algo a perguntar, a dialogar com os meus pacientes, perguntar para eles o que dá certo para você, das vezes que você conseguiu. Quando você veio aqui no consultório, quais foram os exercícios que nós fizemos que você disse, caramba, isso... Porque assim, realmente não é uma receita de bolo. A ansiedade parte por isso, a gente achar que tem uma coisa milagrosa ali para vencer essa realidade, e já está mais que claro em tudo que é escrito, em tudo que é falado, em tudo que é refletido, já está mais que claro que a ansiedade realmente ela não é uma receita de bolo, porque ela vem de diferentes formas para diferentes pessoas, para diferentes realidades. Então, assim, isso é a partir desse meu prisma, de ter vivenciado, de estar vivenciando essa realidade, que eu quero deixar aqui essa reflexão para vocês. Muito obrigado pelo carinho. É interessante a gente falar para uma câmara, porque a gente não tem nem ideia onde isso vai chegar. Nem se vai chegar alguém. Mas, saúde e paz, fica aqui para as minhas memórias.